Seguramente, um dos temas mais importantes para o mundo contemporâneo relacionado com o campo da museologia são os estudos de procedência de objetos e, sobretudo, de formas de constituição de coleções. Um tema importante nesse universo, por exemplo, é a discussão sobre a apreensão de obras em contextos de autoritarismo. É o caso das obras apreendidas pelo nazismo na sua perseguição a famílias judias, por exemplo, ou no contexto soviético de apropriação da propriedade privada em nome da propriedade coletiva. Esse é um tema, não é, que, na verdade, ele discute não apenas a história dos objetos, a biografia das peças, mas coloca em questão as noções que a gente tem de respeito não só à dimensão do que é coletivo, do que é privado, mas também de todas as identidades que envolvem esse jogo, não é, de definição dos destinos das peças. Vamos dizer assim, para mim, que trabalho já uns 10 anos para cá com a museologia comunitária, a ecomuseologia, né? A museologia social, como chamam, são as pessoas, são os movimentos comunitários, né? Também um pouco o patrimônio dessas pessoas. O que é mais importante no século XXI realmente é isso. Claro que não vou desfazer da museologia que lida com os objetos, né, com os acervos. Tem mais um pouco complexo, essa pergunta é difícil, né? Mas talvez temática, talvez um pouco, pode parecer que é antigo, né? A questão da identidade brasileira, vamos assim dizer, que os modernistas pensaram isso, mas eu ainda acho que pensar a identidade brasileira porque muitos grupos, como a gente sabe, foram excluídos desse pensamento no início do século XX, então pensar essa identidade brasileira agregando, né, os povos indígenas, a participação da população negra, a participação da mulher, mas pensando a identidade brasileira e como essas outras vozes são representadas e como elas se veem, porque a identidade brasileira tem sido pensada, ou já foi pensada, começou a ser pensada, mas sem essa participação. Então, poderia dizer que existem vários, né? Mas eu vou focar principalmente em dois, né? Que eu acho que se complementam de alguma forma. O primeiro deles, eu diria, é a gente entender ou procurar entender os museus como espaço de encontro e como espaço de socialização. O que tudo isso significa? Um segundo grande tema aí que a gente pode entender como um tema guarda-chuva também seria pensar quais são as dinâmicas e quais são as metodologias participativas e colaborativas, tanto para a parte de gestão de museus como para a parte de curadoria propriamente dito, o que significa pensar o público não somente como um receptor das ações do museu, mas pensar o público também como um agente que negocia o tempo todo com o museu e constrói pautas junto com o museu. Acho que a gente precisa de uma revisão assim, no que está estabelecido e entender como que essas histórias estão sendo contadas. Eu acho que tem vários fatos, assim, o nosso processo de colonização, né, a própria história de descoberta do Brasil, como ela ainda é tratada não só nos museus, mas também nas escolas. Acho que esse é um tema muito importante. Acredito que nem as escolas nem os museus podem continuar trazendo que o Brasil foi descoberto. Acho que isso é um equívoco que está sendo colocado em pauta e eu acho que tem ainda muita história para contar. O que eu acho mais interessante sobre pesquisa em museus é realmente sobre os públicos de museus, né? Que isso faz com que o museu consiga ter um diálogo melhor com o público, participar da sua função social do museu. E eu acho que assim, o mais interessante atualmente é pesquisar sobre os diferentes públicos que o museu tem. O campo da museologia ele é muito diverso, né? Mas eu acho que hoje, e isso é uma questão que está dentro do meu projeto de doutorado, a gente tem que começar a fazer um olhar reflexivo, né, para as nossas questões íntimas e nossas questões que estão na base dos nossos conhecimentos, da base às nossas raízes, né, para tentar descolar um pouco da estrutura hegemônica que a gente vem trabalhando no museu e tentar
buscar outras percepções de mundo a partir dessas nossas bases, né? E aí a gente começar a valorizar patrimônios, identidades e formas de ver o mundo que a gente tende a esquecer, deixar de lado, né? E a gente tem que tentar fazer esse movimento de retomada desse processo. Acho que 3 temas são fundamentais, assim, e que, de repente, muitos estão contidos neles, em um grande guarda-chuva. Desenvolvimento, sustentabilidade, seria um tema, pensando aí questões de meio ambiente, de qualidade de vida, economia, de novas formas. O segundo tema é gênero, questões de gênero, questões de igualdade, de equidade social. Eu acho que isso é urgente, é fundamental e os museus não podem se furtar a essa pauta. O terceiro tema é migrações. Os novos desenhos, os novos contextos, os movimentos sociais que estão contidos nesses processos migratórios, as formas como a gente olha o outro, como a gente lida com os conflitos étnicos, que está tudo contido nesse processo de migrações. Acho que o maior desafio, talvez o papel mais importante, é entender diferentes formas de pensar, de diversas formas de cultura que existem, né? A heterogeneidade da sociedade, né? Realmente, acho que esse é o maior desafio e talvez seja a maior amplitude da área, no meu ver.